Vamos lá, então, as pessoas têm essa falsa ideia de que você precisa meio que ser um santo o tempo todo, né? De que você tem que sempre agir pelo bem dos outros, tem que sempre pensar no bem comum. E aí, pelo menos na minha vida, na minha profissão, né? O momento que eu mais vejo isso ser questionado é quando as pessoas perguntam: ah, mas por que você decidiu fazer medicina? E aí muitas pessoas têm aquela história já pronta, né? Tipo, ah, eu decidi fazer medicina porque eu sempre sonhei em ajudar os outros. Eu decidi fazer medicina porque eu sempre, desde pequeno, quis trabalhar salvando vidas, né? E eu olho pra isso e fico tipo, esse não é o meu caso. Eu nunca trabalhei para querer salvar os outros, para querer ajudar os outros. Tipo assim, isso é a consequência do que eu faço. Mas eu entrei na medicina fundamentalmente porque eu queria ver até onde eu podia ir. Eu queria fazer aquela coisa mais difícil que estava no meu alcance. E aí eu fui influenciado por 3 médicos, assim, que eram amigos da família. E eu falei, tá, vou fazer medicina então. Podia ter continuado na engenharia, podia, mas aí na hora eu pensei, vou fazer medicina. Pô, esses médicos estão me falando assim que é legal, que é difícil. Inclusive um deles, na verdade, a história verdadeira é que um deles fala assim, não faça medicina, você vai fazer merda. Mas se você quiser fazer medicina, eu vou te apoiar. Se ainda assim, apesar de você, de tudo, apesar de eu estar te desmotivando, você ainda quiser fazer medicina, eu vou te apoiar. E aí eu acompanhei esse médico por um tempo, esse cirurgião plástico. E aí, pra mim nunca foi esse discurso de, não, eu vou ajudar os outros, assim. Até porque eu acredito muito, 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 que no instante em que você começa a fazer as coisas só pelos outros, você está pavimentando a estrada até a frustração. Sem dúvida alguma, mas sem dúvida alguma. Cedo ou tarde você vai se frustrar. Eu não compro muito esse discurso meio Madre Teresa de Calcutá, sabe? Tipo, porque você tem que viver doando a sua vida. Tipo, isso dura até você começar a perder sono, até você não ter mais dinheiro para pagar sua conta, até você começar a ter aquele senso de despersonalização que você não sabe mais quem você é, porque afinal de contas você passou o tempo todo suprimindo aquilo que você é, aquilo que você pensa, né, aquilo que você realmente queria, né, em prol dos outros. E aí uma pessoa que está num relacionamento tóxico, por exemplo, sabe muito bem o que é isso. Né? Tem muitas pessoas que acabam comentando nos vídeos que contam assim, terminei um relacionamento, caralho, tô reconstruindo minha vida agora e tal. Seus vídeos estão me ajudando. E eu fico pensando assim, cacete, a pessoa tá num relacionamento há um tempão, e aí ela passou o tempo todo, tipo, suprimindo quem ela era, o que ela queria, porque ela tava tentando fazer a coisa funcionar com os dois. Mas a outra parte não tava muito interessada em fazer a coisa funcionar. E tipo, você pode dizer assim, mas isso é só um relacionamento, não significa que se você viver doando a sua vida pelos outros, pelo bem da sociedade, isso não vai acontecer. Cara, vai. Não tenha dúvida, bicho. Eu digo isso da minha experiência como médico, assim, não importa se você está tentando fazer o melhor, tentando entregar o melhor. Cara, as pessoas simplesmente, muitas vezes não aceitam, assim, o que tem de melhor para elas. Cara, eu não aceito muitas vezes o que tem de melhor para mim. Tipo, minha esposa fala assim, cara, não faz isso, tipo, vai te fazer mal. E eu falo sempre pra minha esposa, você não sabe de nada, deixa que eu faça isso aqui. Aí, eu me fodo, por exemplo, tomar café, né? Que é o grande tema da minha vida é ou tomar café demais, ou tomar café de menos, ou enfim, estudar demais, estudar de menos. E, obviamente, eu durmo mal, tipo, 2 semanas, eu fico morto durante um mês. E ela fala, viu, eu avisei pra você. Aí, né? E eu ainda brigo com ela, coitada. Então, não adianta você tentar fazer, tipo, as coisas só pra ajudar os outros, porque não tá, às vezes o próprio bem-estar dos outros não tá no interesse deles. E pior, né, às custas de você se suprimir. Vou te dar um outro exemplo. Tipo, quem acompanha o canal desde o começo, tipo, via que em muitos momentos as pessoas vinham me xingar, porque eu falava muito palavrão. E eu cheguei num certo momento e fiquei pensando assim, será que eu deveria falar menos palavrão? E aí, acho que em alguns vídeos você consegue notar a diferença, assim, em que eu tô falando muito mais contido, eu tô falando mais sério, né, mais certinho, sabe, mais calmo. E em outros vídeos depois eu solto, assim, as rédeas do cavalo e falo, foda-se, porque eu não quero ficar suprimindo essa parte minha, entendeu? Tipo assim, isso é quem eu sou. Eu falo assim na vida real. E é assim que eu consigo entregar aquilo que é de melhor em mim. Tipo, que para além da minha personalidade, né, são as coisas que eu penso, as experiências que eu tive. Agora, ficar só modulando aquilo que eu falo, aquilo que eu não falo, né, para agradar meia dúzia de gato pingado, cara, isso leva a frustração. Parece que você está carregando um peso o tempo todo. Isso vale para qualquer outra coisa da sua vida. Tu vai escolher seu trabalho para agradar seus pais?
Tipo, meus pais querem que eu faça medicina, mas você não quer fazer medicina? Porra, eu te garanto, cara, tu vai viver o resto da sua vida carregando uma cruz. Você vai odiar aquilo que você faz, eventualmente. Odiar. Invariavelmente. Tô fazendo isso só por causa da minha esposa. Cara, uma hora você vai começar a pegar ranço. Não faz isso, não faz. Tô fazendo isso só para agradar meu marido, meu namorado. Não faz isso. Não faz isso. Faça por você. Faça por você. Faça porque você quer, faça porque você acredita, né? Você vai ver que o resultado vai ser bem melhor. Isso é o contrário assim, do que a maioria das pessoas falam, que você tem que viver pelos outros, você tem que, né, renegar uma parte sua, é normal você abdicar de partes suas. É normal dentro de um limite. É normal dentro de um limite. Porque, tipo assim, o limite é você começar a causar caos deliberadamente na sociedade. Porque, porra, também se cada um fizesse o que quer, o que vem na telha, né? Tipo assim, a sociedade vivia no caos, tinha gente correndo pelado na rua, né? Você sabe que essa é a teoria do meteoro, né? Eu tenho uma teoria, cara. O dia que a gente começar a ver uma bola de fogo no céu descendo, meu amigo, aí não vai ter mais lei, cada um que se cuide, né? Se você vê a bola do fogo, meteoro descendo, aquela bola de fogo, assim, você olha pra cima e fala assim, porra, daqui a uma hora não vai ter mais nada. Cara, aí não tem mais lei, ninguém mais segura nada. Ninguém mais segura nada. Você tem que fazer por você. Não para tentar salvar os outros, salvar a sociedade. O médico não salva porra de vida nenhuma. Eu digo isso com tranquilidade. O médico não salva a vida. Não salva a vida, cara. Sabe? Por quê? Tipo, a pessoa vai deixar de morrer no futuro? Ela não vai deixar de morrer. Ela vai morrer. Mas naquele momento ali você deu uma segurada. E é naquele momento muito específico. E são situações raras, assim, específicas, a não ser quem trabalha em uma especialidade muito específica que é medicina de emergência e urgência, assim, que realmente aí é urgente, né? Tipo, o risco é iminente de vida. Aí não. A única coisa que você está fazendo é, tipo, postergar a coisa, né, com um pouco mais de qualidade de vida. Tipo, uma pessoa que é hipertensa, ela toma um remédio, a pressão dela está controlada, você controla mais ou menos os sintomas ali por um tempo. A arrogância, tudo isso é uma arrogância, né, que você tem que abrir mão para que você possa ser feliz. E aí sim você compartilha com os outros a sua felicidade. Você entende? Só que as pessoas invertem a ordem de tudo. E você pode ver que sempre que você inverte a ordem, dá errado, cara. Sempre, 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 sempre. Sempre. Tipo assim, sempre. Pode ver. Eu vou dar outro exemplo tosco, tá? Você pode ver que as pessoas que criam conteúdo, aquelas que se dão melhor, são aquelas que são mais espontâneas, porque, cara, elas estão muito bem na própria pele e estão se divertindo. E que é isso, assim, tem que ser divertido, no final das contas, sabe? Elas estão muito melhor do que aquelas pessoas que ficam modulando o que elas falam. Sabe, porra, tem gente que contrata aqueles, como é que é o nome? Gerente de social media, e eles falam assim, mano, você tem que fazer uma pose assim, séria, profissional, no Instagram, você tem que falar assim. Ninguém gosta disso. Não, pois é porque você tem que manter a postura. Que postura, cara? Tipo, é importante você ter uma postura profissional, mas as pessoas veem quando é muito quadradinho, quando é tudo muito séptico, sabe? Tudo muito limpinho, tudo muito direitinho. Isso não pega. O mundo e as pessoas querem quem você é de verdade. E aí fica a grande pergunta, quem é que você é de verdade? Porque se você está só modulando aquilo que você é, modulando aquilo que você faz, modulando aquilo que você pensa, só para agradar os outros, não tenha dúvida, cara, uma hora vai cair por terra. Você não vai conseguir sustentar por tempo suficiente, porque você vai estar vivendo uma mentira, que nem os relacionamentos que a gente estava falando, né? Tipo assim, a pessoa vive só para agradar os outros, uma hora não dá mais, porque você está sufocando a sua própria vida em função de uma pessoa que, cara, não tenha dúvidas, ela não vai estar feliz o tempo todo com aquilo que você faz. Ou isso, ou uma hora você simplesmente esgota. Porque os gostos das pessoas vão mudando. As vantagens dos outros vão mudando. E aí se você for viver só para agradar os outros, você tá fudido. De novo, me desculpa, eu não compro esse discurso de Madre Teresa de Calcutá. Pra mim, não cola, cara. Entendeu? Eu sou um ser humano, eu tenho as minhas vontades, né? E eu faço aquilo que é melhor pros outros quando eu faço aquilo que é melhor pra mim. Eu acho que a maioria das pessoas erra isso. Eu errei isso há muito tempo, né?
Foi só depois que eu comecei a pensar o que era melhor para mim. Foi que eu comecei a realmente mudar. Em todas as áreas da minha vida. Seja ela profissional, seja ela no relacionamento, seja ela profissional... acadêmica, desculpa. Foi só aí. Falei que ia começar a falar de esporte, de relacionamento, né? O caralho. E aí, uma das razões, né, que me fez realmente começar a praticar esporte de novo na vida adulta foi essa. Falei, porra, não adianta eu querer ser legal, não adianta nada, assim, eu preciso fazer uma coisa que vai me deixar bem comigo mesmo. Eu quero ter autoconfiança no meu corpo. Pô, então eu vou treinar até eu me sentir autoconfiante, até eu me sentir bonito, gostoso. Não tinha nada, não tinha outra razão por causa disso, por trás disso, nada. Eu sou muito honesto, muito transparente, vocês sabem. Eu falo exatamente o que eu penso, eu não fico passando pano nas coisas que eu não acredito de verdade mesmo. E a verdade é que eu comecei a treinar por uma razão só. Eu queria ficar gostoso para pegar mulher. Pronto, é isso, acabou. Porque eu achava assim, porra, eu sou feio, eu sou magro, eu sou pobre, porra, tô fudido, cara. Então pelo menos magro eu não vou ser mais. O resto a gente vai ter que resolver no futuro. Mas pelo menos essa parte já vai estar resolvida. Né? E foi isso. E aí todas as outras coisas seguiram depois. Porque depois que eu comecei a treinar, e cara, assim, eu fiz uma lavagem cerebral. Tipo, eu ia pra academia, eu lembro, tipo, 6 horas da manhã, aí eu fazia natação e ficava lá até umas 7 e pouco, 7 e meia, sei lá, e depois eu ia imediatamente depois pra academia, ficava até umas 8 e meia para depois sair pra faculdade. Então eu ficava realisticamente pelo menos umas 3 horas na academia, todo dia. Né? Foi assim que eu parei de fumar, eu parei de fumar maconha, parei de beber, eu comecei a ficar confiante de que eu era capaz de fazer outra coisa além de jornalismo, porque nessa época eu estava na faculdade de jornalismo. Eu falei, porra, eu consigo levantar esse peso aqui, eu consigo cuidar da minha saúde agora. Tô me sentindo bem comigo mesmo, né? Tô me sentindo bonito. Talvez a mesma confiança que eu tenho para fazer essas coisas aqui, eu posso ter no trabalho também. Aí eu transloquei uma coisa para outra. Falei, porra, então eu também consigo fazer isso aqui no trabalho. Eu também consigo fazer isso aqui no estudo. Mas eu fiz isso por causa dos outros? Não. Eu não mudei de carreira porque eu pensei assim, se eu fizer engenharia química, eu vou resolver os problemas de saneamento básico de São Paulo. Porra nenhuma. Eu pensei assim, caralho, eu vou fazer engenharia química porque parece muito legal. Sempre quis fazer alguma coisa difícil assim. E eu fui. E aí deu certo, eu passei. Eventualmente entrei no Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, essa ideia de que você precisa sempre fazer as coisas pelos outros, que você tem que estar sempre pensando nos outros, cara, não funciona. Pra mim não funciona. Eu acho que você tem que saber apertar um grande foda-se, assim, sabe? Apertar um grande foda-se pra opinião dos outros e faz aquilo que te dá na telha. Mas faz bem feito. Faz bem feito. Só uma se entrega de corpo e alma. Faz tipo aquela lavagem cerebral assim que eu fiz. Sabe? Acorda cedão e vai. Né? E faz por você, não faça pelos outros. E vê onde dá. Deixa a vida te surpreender um pouco. Porque essa é outra coisa, né? Tipo assim, eu tenho a sensação que as pessoas mais inseguras são aquelas que estão tentando controlar tudo o tempo todo, sabe? Tipo, a pessoa quer controlar a sua opinião sobre ela, quer controlar como você vê ela, quer controlar o desfecho do trabalho, quer controlar os relacionamentos, quer controlar seu dinheiro. E que, tudo bem, controlar o dinheiro é importante, viu? Mas você vê que a pessoa mais segura de si, ela fala, eu acho que a pessoa entende assim, que não tem como você controlar muito tudo. Lentamente eu tenho soltado mais e mais assim as rédeas do cavalo
E tenho visto assim que, cara, isso só dá frutos positivos, cara. Só dá bons frutos. Lentamente eu tenho falado mais foda-se, me preocupado menos, assim. E quanto menos eu me preocupo, as coisas têm andado melhor. É muito contraintuitivo isso. Eu costumava pensar assim, poxa vida, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de trabalhar depois de médico? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir arranjar um emprego? Até que uma hora eu falei, cara, se eu conseguir, eu consegui. Se eu não conseguir, porra, eu vou ver o que eu faço. Sei lá. Vamos vivendo aí. Deixa a vida te surpreender. E aí, eu fui ficando mais leve em relação a tudo. Isso ficava muito claro nos meus relacionamentos, né? O modo que eu me portava com os outros. E foram aparecendo oportunidades de trabalho. Eu estava mais aberto. O canal também, né? Nos vídeos em que eu tentava controlar tudo, falar tudo bonitinho, certinho, assim, as pessoas percebiam. E os vídeos em que eu tô mais solto, tô mais leve, vão melhor. Nos relacionamentos também. Você quer uma pessoa que, né, você tem que ficar agradando toda hora? E aí vira um peso, e nem a pessoa gosta de alguém que fica lambendo o seu pé toda hora, né? Ou você quer ser você mesmo, e aí você tá feliz e você divide essa felicidade com os outros. Eu acho que é a segunda opção. Não sei, eu achei que esse vídeo no final foi só uma grande viagem. Eu só fiquei falando de várias coisas sem dizer nada muito claro. Mas o meu ponto é, faça as coisas por você. Entendeu? Faça por você. Seja você mesmo. Deixa a vida te surpreender. Não tenta controlar tudo. Você vai ver que fica tudo mais leve quando você entra na sua própria pele, quando você veste o seu próprio sapato e começa a fazer uma coisa na qual você verdadeiramente acredita. O mundo ele não quer aquilo que você acha que ele quer. E eu vou encerrar o vídeo com isso. O mundo não quer aquilo que você acha que ele quer. Porque você não tem a sensibilidade suficiente para entender o que o mundo quer. Sabe o que o mundo quer de verdade? O mundo quer você. Só que você acha que o mundo quer outra coisa, que não é você. Por isso que você está sempre confuso, ansioso, sempre buscando alguma coisa. Só que a coisa que você está buscando, ela já está aí dentro. Você só precisa deixar ela viver. É isso.